Sua conta de luz vai ficar mais cara e o seu ar vai ficar mais poluído porque o governo do amor acaba de queimar o seu dinheiro literalmente em usinas termoelétricas. Hoje, a gente não vai falar dos milhões do mensalão, dos bilhões do petrolão ou das dezenas de bilhões do caso Master, mas de um prejuízo infinitamente maior, que pode ultrapassar a marca inédita de R$ 1 trilhão. Eu estou falando do Eletrolão, um leilão de energia muito suspeito promovido pelo governo Lula agora, em 2026. O caso já está na mira da Polícia Federal e sob análise do TCU. E se as suspeitas se confirmarem, esse será o maior escândalo de mau uso de dinheiro público na história do país. Um absurdo que pode aumentar a sua conta de luz em 10% já a partir desse ano. Para entender as origens do Eletrolão, a gente precisa recorrer à reserva intelectual do nosso país. Preste muita atenção nesse vídeo e você nunca mais vai subestimar a genialidade dessa mulher. O vento podia ser isso também, mas você não conseguiu ainda tecnologia para estocar vento. Porque o vento, ele é diferente em horas do dia. Como é que eu faria para estocar isso? Você joga de lá para cá, de lá para lá, para poder capturar isso. Dilma Rousseff era, sem dúvida, uma líder incompreendida muito à frente do seu tempo. Nesse pronunciamento às Nações Unidas, a petista compartilhou seu sonho de estocar o vento para depois transformá-lo em energia. Passados 10 anos, o mundo imaginado por Dilma se tornou realidade. Atualmente, sistemas de armazenamento de energia em baterias têm capacidade de guardar a energia solar e eólica produzida durante o dia para liberá-la nos horários de pico à noite. Essa seria a solução para a crise energética brasileira e para o risco de apagão que assola o país. Armazenar a energia limpa e excedente para depois disponibilizá-la sob demanda a um custo muito baixo. Desde o final do ano passado, o mercado aguardava um leilão para esse sistema inédito de armazenamento em grandes parques de baterias pelo país. Contudo, por algum motivo misterioso, o governo do PT abandonou essa ideia e optou por aumentar a capacidade energética, priorizando usinas termoelétricas, que convertem calor em energia, geralmente por meio da queima de combustíveis fósseis como carvão e óleo. É uma decisão muito questionável, porque termoelétricas são muito mais caras e bem mais poluentes. E é mais uma para a coleção de promessas não cumpridas do Lula. Nossa meta é alcançar o desmatamento zero na Amazônia, a emissão zero de gás de efeito estufa na matriz energética. Só que além de configurar uma traição ao eleitor preocupado com a causa ambiental, o leilão do Eletrolão foi muito atípico. Para começo de conversa, alguns dias antes do pregão, o Ministério de Minas e Energia, alegando pressões de mercado, aumentou o preço teto da energia em até 100%. Ou seja, dezenas de servidores e especialistas haviam estabelecido um preço máximo de contratação da energia com base em critérios técnicos. Mas, às vésperas do leilão, as empresas convenceram o ministro de que esse preço deveria dobrar. Ouçam o relato da boca do próprio. Aí eu liguei para o secretário executivo e falei, o que vocês fizeram? São 26 técnicos, tem EPE, tem ANEEL, tem Secretaria de Planejamento, onde foi o erro? E aí eles se debruçaram sobre o leilão, que quer, deputado Lafayette, é importante destacar, é preço teto, não é o preço do leilão. O leilão vai ter, e pode esperar, eu volto a essa comissão para dar o resultado do leilão. Vai ter uma disputa, e uma disputa feroz. Ao contrário do que o ministro antecipou, não houve uma disputa feroz. A maioria dos contratos ficou com 2 grupos privados e a diferença em relação ao preço teto foi de apenas 5,5%. Ou seja, o leilão foi modelado de um jeito em que praticamente não houve concorrência e os lances vencedores chegaram muito perto do máximo que o governo Lula estava disposto a pagar por essa energia. Tudo isso fica ainda mais estranho quando analisamos alguns contratos peculiares com números muito discrepantes entre o preço de mercado e o lance vencedor. A Termoelétrica Santa Cruz, por exemplo, vendia o seu megawatt-hora a R$ 488, mas o governo se comprometeu a pagar R$ 1.433. É o mesmo caso da Termoelétrica Linhares, que negociava R$ 185 por megawatt-hora, mas venceu o leilão e receberá R$ 800 pela mesma quantidade de energia. E finalmente temos a maior das coincidências. A usina Norte Fluminense, avaliada em uns R$ 400 milhões, foi comprada às vésperas do leilão por R$ 1,4 bilhão. Poderia parecer um mau negócio, mas no leilão do Eletrolão, essa mesma termoelétrica garantiu um contrato com o governo de R$ 1,7 bilhão por ano pelos próximos 10 anos, mesmo com as turbinas desligadas.
No final das contas, em um mercado que costuma operar com 10% de margem de lucro, o governo do PT garantiu aos vencedores bilionários do Eletrolão mais de 60% de retorno ao ano, acima da inflação, por uma década, em um contrato de mais de 500 bilhões de reais. Mas isso com as turbinas desligadas, apenas de prontidão. Com elas em operação, o custo para o pagador de impostos pode ultrapassar R$1 trilhão. E segundo a Abraço Energia e a Frente Nacional dos Consumidores, a conta de luz deve aumentar 10%, além dos 8% que já estavam previstos pela ANEEL para esse ano. Mesmo assim, o ministro de Minas e Energia do Lula, Alexandre Silveira, classificou o leilão como um dia histórico. A verdade é que existem muitas formas de entrar para a história. E o que mais assusta é que da última vez que contratos públicos de energia ficaram tão acima dos valores de mercado, esse dinheiro foi usado para enriquecer políticos corruptos e desequilibrar eleições democráticas. E pode ser só uma coincidência, mas algumas das empresas que venceram o leilão trilionário do Eletrolão também estavam envolvidas no escândalo bilionário do Petrolão. Mas como eu disse, pode ser tudo apenas uma grande coincidência.